Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje eu vou apresentar para vocês qual é o significado dos termos estatísticos mais comuns. Nos últimos vídeos a gente começou a falar bastante sobre modelagem matemática, inclusive no último eu mostrei como você pode fazer uma regressão linear. Só que hoje eu resolvi deixar um pouco mais claro quais são esses conceitos, porque são palavras que eu vou usar bastante nos próximos vídeos. Então não necessariamente aí todo mundo tem um grande conhecimento ou um conhecimento mais profundo em estatística, apesar de que esse aqui é um conceito bem básico, introdutório. Eu vou aplicar aqui sobre um ponto de vista não tão estatístico, né, só para ser mais didático, mas é importante começar a entender porque ele vai fazer parte do que a gente vai ver cada vez mais aqui nos próximos vídeos no Outspoken Marketing. Também já faço o convite, se inscreva já agora no nosso canal, se você não é inscrito, ative ali as notificações, também já dê aquela curtida no vídeo para não esquecer. E espero que vocês gostem de tudo aquilo que a gente vem fazendo. Qualquer dúvida ou sugestão é muito bem-vinda, é só deixar um comentário aqui embaixo. Então vamos lá, pessoal. O primeiro conceito que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é o conceito de população. Então, a população, ela consiste em todos os membros, né, em todos os registros do conjunto de dados que a gente quer estudar, né, e não necessariamente só aqueles que foram observados. Então pensa o seguinte, se a gente estiver falando de uma par de moedas, por exemplo, como o euro-dólar, a população vai ser todas as cotações ou as informações de preço já disponíveis para o euro-dólar, beleza? Quando a gente falar no conceito de amostra, ele é um pouco diferente porque a amostra dentro dessa população, eu vou pegar aleatoriamente um pedacinho ou alguma quantidade específica desses dados, certo? E isso é chamado de amostra, ou seja, não compreende toda aquela população, mas é como se fosse aí um subconjunto extraído aleatoriamente desse conjunto maior que é a população. Diferente, aqui a gente tem o conceito de viés, que imagine o seguinte, que você não faça uma extração aleatória, realmente, e vamos supor que você pegue apenas os dados, não sei, de 2017. Né? Pode ser que em 2017 tenham existido alguns padrões que não correspondam ao comportamento total daquela sua base de dados, que aqui no caso é o euro-dólar. Então você vai ser enviesado, né, daí que vem o termo, a tentar entender todo um comportamento do euro-dólar, só que talvez não represente a verdade, porque você vai estar concentrado em 2017 e existem fenômenos que aconteceram em 2017 que, por exemplo, não aconteceram em 2016, e aí você fica sem necessariamente saber qual que é a verdade. Por isso que a amostra ela vai ser importante, porque você reduz, você minimiza esse efeito de ter algum conjunto de dados que seja enviesado. Qual que é o conceito do nosso próximo termo que a gente chama de intervalo? Ele é bem mais simples. Então imagina aqui, se você pegar todas as informações que você tem aqui dos preços, você tem aí uma variação que foi de $1 até 1,40. Esse é o seu intervalo. Então você tem aqui essa diferença de 40 centavos e foi dentro desse intervalo aqui que os seus valores da cotação variaram. Isso abre espaço para a gente falar um pouco sobre a média, que ela nada mais é do que o somatório de todas as suas observações, né, do conjunto que você quer analisar, dividido pela quantidade que você tem. Então, se eu tenho ali 3 dados, somo os 3 dados e divido por 3. Né? Então, se o valor for 1,10, 1,15, 1,20, somo essas 3 informações, divido por 3 e aí vai me dar a média de 1,15. Importante não confundir média com mediana, porque a mediana é o valor que vai dividir esse meu intervalo exatamente em duas metades, ou em 50% para cada lado. Esse aqui é exatamente o seu valor da mediana. Então é diferente da média, porque a média pode ser muito afetada, e na verdade bem afetada, pelos valores extremos, que a gente diz outliers, que são aqueles valores que estão lá nas pontas da sua amostra de dados. A média é afetada por eles, a mediana não, porque ela vai simplesmente ser o valor que divide metade.
A moda, ela vai ser, como a palavra já sugere, aquele seu dado que ele é mais comum. Então, imagine que você pudesse ordenar do menor para o maior todo um conjunto de dados que você tenha. A moda, nesse exemplo que a gente tem aqui, desse conjunto 1, 2, 2, 2, 4, 6, ela vai ser 2, porque ele é exatamente o número que se repete mais vezes, ou que tem maior frequência. Beleza, pessoal? Isso são, né, o mais básico até aqui. Agora tem um outro conceito muito relevante, que é o conceito de distribuição. Imagina que você pudesse ter um gráfico, certo? Onde no seu eixo X você tivesse exatamente esses valores aqui do seu intervalo, e no eixo Y você tivesse a contagem de quantas vezes eles apareceram, que a gente chama de frequência. Então, nesse nosso exemplo aqui, você tem o valor 1, você tem ali o 1,4, e aí todo o que a gente tem aqui no meio, você tem a sua respectiva quantidade de vezes que aconteceu, né? Então, você vai ter alguma curva mais ou menos assim. A distribuição pode ser discreta, ou seja, eu tenho apenas esses pontos, ou pode ser também aí uma distribuição contínua, que vai ter mais ou menos esse formato. Esse centro aqui da distribuição tende sempre a ser o valor da sua média, que geralmente em estatística ela é esse mizinho, né? essa letra grega. Beleza? Por que isso é importante? Porque quando a gente fala do próximo conceito, então a gente acabou de falar de distribuição, quando a gente falar de variância, o que é? Variância é uma medida de dispersão. Dispersão em relação a quê? Dispersão em relação à média. Então, imagina que você tem a sua média aqui e os outros dados, se eles estiverem muito afastados da média, né, no geral, você pode dizer que você tem um conjunto com uma grande variância. Se os seus dados estiverem ali bem mais próximos à média, você tem uma dispersão menor, né, e esse seu conjunto ele tem uma menor variância. É utilizado como uma medida de risco, mas a medida de risco também mais comum no mercado é o desvio padrão. Por quê? Porque o desvio padrão ele é representado na mesma unidade do seu conjunto de dados, porque ele é a raiz quadrada da variância. E quando você introduz esse conceito de desvio padrão aqui na distribuição, faz muito mais sentido. Por quê? Imagina que você tem a sua média, você vai ter o seu desvio padrão, que geralmente é dado por essa letra grega acima, não ficou aqui muito bonita, mas se a gente for no nosso gráfico de distribuição, você pode fazer e encontrar os seus desvios aqui. Então, em relação à média, eu posso ter um desvio para frente, um desvio para trás aqui, certo? E isso é relevante porque eu sei que se eu pego a média e faço mais ou menos um desvio padrão, aqui eu tendo a encontrar mais ou menos 60% dos meus dados. Ou seja, tudo daquilo que eu observei, mais ou menos 60% ele está presente nesse intervalo entre mais ou menos um desvio padrão. Na verdade, 60 não, perdão, é 68%. Ele está compreendido aqui. Ou seja, eu tenho só 32% de ocorrências de outros valores fora desse intervalo. Se eu expandir um pouco mais e pegar, por exemplo, 2 desvios da média, né? E 2 desvios padrão da média, eu vou ter aí mais de 90% do meu conjunto de dados compreendido exatamente dentro desse intervalo aqui. Então, isso é relevante porque qualquer valor que você pegue esteja mais acima de 2 desvios ou abaixo de menos 2 desvios da média, ele tem uma chance muito pequena de acontecer. Isso é interessante porque quando você está analisando os preços do mercado, você vê que o preço sempre tenta naturalmente a fazer um retornozinho à média. Existem inclusive algumas técnicas de investimento baseado nesse retorno à média. E ele se origina exatamente desse conceito de distribuição e dessa aplicação aqui do desvio padrão. Um outro conceito, para a gente ir terminando o vídeo de hoje, é o de significância. Nada mais é do que uma medida que você faz para entender o quão improvável
é que a diferença entre duas amostras seja aleatória, certo? Então, nossa, eu apliquei um determinado efeito numa amostra S1 e apliquei a mesma coisa, uma outra coisa numa amostra S2. Qual que é a probabilidade, né, ou qual que é a medida, melhor dizendo, do quão improvável que essa diferença apenas entre os efeitos que vão acontecer no S1 e S2 sejam acontecidos apenas pelo acaso, né? Então aí você consegue provar através desse método que alguma coisa faz sentido ou não e ela não foi simplesmente provocada pela chance, né? ou aleatoriamente. E a última informação que a gente tem é a correlação. Essa é uma medida estatística que vai variar de -1 até 1 e ela indica o quão os dados estão relacionados entre si. Em que sentido? Se você tem dois dados e eles são muito correlacionados entre si, e se essa correlação é positiva, muito próxima a 1, então geralmente sempre quando um deles, por exemplo, subir ou o valor aumentar, muito provavelmente também o outro segue isso porque a correlação é muito forte. Se a correlação é forte, mas para o negativo, significa que quando um diminui de valor, o outro aumenta, e quando, inversamente, né, o outro aumenta, aquele outro tende a diminuir também. Beleza, pessoal? Esse aqui, então, são os termos mais comuns, é o que a gente vai ouvir mais nos próximos vídeos. Repito, aqui dei uma explicação para só introduzir os conceitos, para quem não tem aí familiaridade com a estatística. Se você quiser se aprofundar, tem bastante conteúdo gratuito na internet. E também, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Lembro de novo para se inscrever aqui no nosso canal e dar o joinha aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.